Hoje lo bendiga, hermano, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a hablar sobre el número de la Biblia. Vamos comenzando a hablar sobre el número 1. Después vamos a hablar sobre el número 2, 3, todo el número de la Biblia. Vamos a dar la explicación, porque dentro de la Biblia y Proverbio capítulo 16, vamos a hacer lectura. Proverbio 16, versículo 4. Toda la costa ha hecho Jehová, toda la cosa ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Toda la cosa ha hecho Jehová para sí mismo. Y nosotros sabemos que Dios solo tiene el plano atrás de cada cosa que ellos creó aquí en el mundo. Y el maestro de todo es solo el Señor Jesucristo, porque Lamentación capítulo 3 versículo 37 y 38 está aquí. La palabra de Dios está hablando. ¿Quién será aquel que diga que suceda algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El maestro de todo es solo el Señor Jesucristo, que creó toda la cosa. Y estamos leyendo Apocalipsis capítulo 1 en versículo 12. Y me voy comenzando versículo 9 para entender bien. Yo, Juan, vuestro hermano, y que participe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamando Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y último. Escribe a un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta el pie y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era Apocalipsis 1, versículo 9 hasta 13. Aquí
Nosso irmão Juan está explicando sobre la visão de Apocalipse que Deus lhe mostrou para ensinar também a igreja de Jesus Cristo. Está explicando en versículo 20. El ministerio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Que está dando explicación que los ángeles son las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Aquí estrella habla también sobre los ministros de la palabra. El ministro de la palabra son también estrella y candelero representa iglesia. Ministro es una estrella o ángel de la iglesia. Hay ángeles que representa Jesús Cristo solo y hay ángeles física. Ángeles física son el ministro de la palabra que Dios colocó en cada iglesia para edificarlo y para llevar a la iglesia a la perfección. Es por eso y el libro de Efesios, vamos lendo Efesios capítulo 4, la Biblia está hablando en versículo 11. Y él mismo constituyó a uno apóstolo, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y maestro. Y versículo 12, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. C'est obra que Dios colocó el ministro dentro de la iglesia y para llevar el pueblo de Dios en la perfección, para perfeccionar los santos, para edificar el cuerpo de Jesús Cristo. ¿Y cómo que va a edificar y perfeccionar el cuerpo de Jesús Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús Cristo. Y la Biblia está diciendo que la iglesia es el cuerpo y Jesús Cristo es la cabeza. Jesús Cristo es el chef de la mujer. Y Jesús Cristo es la cabeza, nosotros somos el miembro de su cuerpo. Y la Biblia dice, cada miembro tiene su trabajo dentro del cuerpo. Ese cuerpo que estamos llamando de iglesia, mujer de Jesús Cristo. No tiempo de Esther, la Biblia está diciendo que 7 mujeres fueron presentadas para ser preparadas porque el rey tenía
una mujer que deveria escolher dentro dos 7. El rei estava a procurar sola uma mulher dentro dos 7. E aqui em Apocalipse estão a falar sobre 7 igrejas. Em realidade, número 7 é o número da perfeição, está a falar de totalidade. Aqui estamos vendo a igreja, o corpo de Cristo, que está em todo lugar do mundo. 7 igrejas está a representar todas as igrejas de Cristo, corpo de Cristo que está em todo lugar do mundo. E dentro dessa igreja, Deus colocou obra de ministério para predicar, para edificar e para levar a igreja à perfeição através de sua palavra, a sana doutrina, uma palavra pura que pode levar o povo à perfeição. É por isso que 7 muchachas que estavam escolhendo para ser preparada, este também estava no meio. E a Bíblia está a falar dentro dos 7, só uma mulher que foi escolhida para ser a mulher do rei. Quer dizer que dentro da igreja, corpo de Cristo, não são todos que serão salvos, só a pessoa que está ouvindo, escutar a palavra e que está a praticar esta palavra. É por isso que esses 7 muchachas foram preparados todos os dias para ser apresentados ao rei. E sabemos que a obra do ministro de predicar todos os dias é obra de preparação para preparar a mulher de Jesus Cristo, que é a igreja, para ser apresentado pura. Porque a Bíblia diz: sem a santidade, nadie verá o Senhor. E sabemos que nosso Deus é Deus santo. Gosto de todo que está aproximando dele seja também santo como ele é santo. É por isto a pura palavra é a palavra que está a mostrar o caminho da verdade, porque o Hijo de Deus tem que viver dentro da separação da luz e do pecado, porque a Bíblia está dizendo, vamos fazer leitura em Éxodo capítulo 14, a Bíblia está falando versículo 23, capítulo 14, Éxodo 14, versículo 23. E siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. No, vamos a regresar un poquito. Ya, vamos en el versículo capítulo 13. Vamos a hacer lectura en nombre de Jesucristo. En versículo 15. Y endurecendo Faraón para no dejar-nos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo progenitor. En versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir el pueblo de Dios,
não lo levou para o caminho de la terra del filisteu, que estava seca, porque Deus digo para que não se arrepienta el pueblo quando veia la guerra e se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel del Egipto armado. Tomó también consigo Moisés el hueso de José, y cual había juramentando a los hijos de Israel, diciendo: Yo ciertamente os visitará y haré subir mi hueso aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin que anduviese del día y noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube el día, ni de noche la columna del fuego. Dios siempre estaba a colocar la luz para separar sus hijos, el hijo de Satanás, o el pueblo de Egipto, y su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Siempre la luz, el camino que Dios está colocando dentro del malo y los buenos. La obra de la palabra es de separar el hijo de Dios con el pecado. Es más importante. Y por esto hablamos que el primero batismo era el batismo de nube, que representa el batismo del Espíritu Santo, y después fue el batismo de la mar, porque 1 Corintios capítulo 10 versículo 2 está hablando que el pueblo de Israel a través de Moisés fueron bautizados en primero el nube y en segundo dentro de la mar. El nube representa el celestial o el cosa espiritual, representa el batismo del Espíritu Santo, y la mar representa el batismo físico o el batismo de la mar. Antes de bautizar una persona dentro del agua, y el verdadero batismo no es el batismo que otra iglesia coloca agua en la cabeza. El batismo está explicando entrar dentro del agua. Usted pega una persona y le mete dentro del agua. Esto es el batismo. Y debe se realizar dentro de un río. El batismo no puede se hacer dentro de una piscina, porque nuestro modelo es la Biblia, nuestro modelo es el Espíritu Santo. Toda cosa que no tiene la escritura, cuando usted está a practicar, usted está fuera de la palabra, usted está a cometer el pecado. El verdadero batismo, mesmo Jesus Cristo foi batizado dentro de Jordão,
El Jordão é rio e não é uma piscina. E o batismo verdadeiro dentro da Bíblia é o batismo em nome de Jesus Cristo. É por isso, Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro está predicando, está hablando al pueblo de aceptar el mensaje de Jesus Cristo e se arrepender, e cada uno de ellos seja batizado en nombre de Jesus Cristo por el perdão de su pecado. E em segundo, quando o apóstolo Filipe foi predicar, depois batizou também. Em Hechos 8, batizou el pueblo el nombre solo de Jesus Cristo. Em Hechos capítulo 19, versículo 5, allá Pablo também batizou el nombre de Jesus Cristo. Deus falou a Moisés que quando uma pessoa se apresentará para acusar outro, sua acusação deve ser aceitada só quando a pessoa que vem acusar tenha 2 ou 3 testemunhos. Aqui temos 3 ou 4 versículos que está a confirmar o verdadeiro batismo, em nome de Jesus Cristo. Em Hechos 18, um maestro da Bíblia, Apolos, que estava a predicar bem, mas que não tinha a precisão sobre o batismo, foi corrigido. Uma família, homem e mulher que tinha o conhecimento, não era o ministro da palavra, esta família, mas só tinha o conhecimento do ensinamento dos apóstolos, ensinamento de Jesus Cristo. Eles tinham a precisão que o verdadeiro batismo que Pedro e os outros apóstolos, depois de receber o Espírito Santo era a presença de Jesus Cristo dentro deles, e esse Espírito Santo que representa Jesus Cristo deu precisão sobre o batismo, e todos os apóstolos batizou solo em nome de Jesus Cristo. E este mulher e homem ensinou predicador sobre o verdadeiro batismo. Lhe falaram para deixar o ensinamento do batismo de Juan, mas de começar a batizar solo em nome de Jesus Cristo. E hoje, muitas pessoas estão em confusão sobre o batismo. Se você recebeu o batismo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, esse batismo é falso. Esse batismo não tem fundamento, não tem versículo dentro da Bíblia. Você pode fazer jejum, você pode ayunar 40 dias sem comer, sem beber, para conseguir um versículo que pode te ajudar com o batismo em nome do Padre, do Padre, Hijo e Espírito Santo. Você não vai encontrar esse versículo. Vou falar a você, esse ensinamento são ensinamentos de inferno, mas o verdadeiro batismo é solo em verdadeiro nome, o nome de la salvação. Não temos 2 Deus, não temos 3 Deus, mas temos só um Deus
e seu nome é Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo falou a Filipe que você está perguntando sobre Padre, mas eu estou falando a você. Quando você me viu, você já viu o Deus, você já viu o Padre, porque o Padre está dentro de mim e mim estou dentro do Padre. Em Isaías 9, nós falamos quando Deus colocou a palavra da profecia dentro de Jeremias e de Isaías, está lá. Em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, vamos falar depois sobre o número, mas regresi só pouquinho atrás, porque outra pessoa não me escutou na semana passada. Isaías 9, versículo 6. Porque niño nos é nascido, hijo nos é dado, e el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Deus fuerte. Está llamado esse hijo que foi nascido de Jesus Cristo, admirável, consejero, Deus fuerte. Quer dizer, fora de Deus fuerte não há outro Deus. Só ele hijo que nós outros chamamos Jesus Cristo era admirável, consejero, Deus fuerte. E depois está a falar Padre eterno. Padre eterno. Jesus Cristo é Deus fuerte. Jesus Cristo é também Padre eterno, Príncipe da paz. Aqui não há outra coisa a fazer com comentário. Não há uma escritura que está a falar para adorar Maria. Maria era uma irmã dentro da igreja. Não há uma oração os apóstolos dentro da Bíblia. Não há essa oração de Maria. Cuidado, o tempo que nós outros estamos é o tempo de procurar a verdadeira palavra, porque Cristo está na porta. O arrebatamento está aqui quase. Você tem que se aproximar da sana doutrina, a verdadeira palavra, a palavra que não há mistura. Vamos terminar em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Você tem que me escutar. O mais importante é o mensagem, a língua. Mais importante é escutar o sentido da mensagem. É muito importante. Gálatas capítulo 1. Vamos fazer leitura em nome de Jesus Cristo. Versículo 1. Pablo, apóstolo, não des homens, nem por homens, sino por Jesus Cristo. Servo de Deus, primeiro é servo de Jesus Cristo, por Deus el Padre, que o ressuscitou del muerto, e todos os irmãos que estão comigo a igreja de Gálatas. Aqui está a falar sobre a igreja de Gálatas. Não está a falar da igreja de Galileia, de Jerusalém. Todo isto era o nome de outros países, igreja de Jerusalém, Galileia. Mas aqui, Pablo está a falar sobre a igreja de Gálatas. Dentro da Bíblia, não há uma igreja que tenha o nome Betel, Peniel. São de nome da Bíblia, mas a igreja é o corpo de Jesus Cristo.
igreja toma o nome só do lugar aonde a igreja está. Você vai dar nome de igreja Fonte d'Água Vida, não há problema. Mas dentro da Bíblia não há apóstolo, não há profeta que deu nome à igreja. Mas a igreja se chama só o nome da direção aonde a igreja se encontra. Igreja de Gálatas, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Roma, sempre endereço da localidade. E apóstolo Pablo está dizendo versículo capítulo 3. Está hablando assim. Está hablando assim. Versículo 6, capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alegado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturbe y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Evangelho de Cristo é evangelho que foi predicado pelos apóstolos, la sana doutrina, la pura palavra. La palavra se mistura. Esta palavra é este que Pablo está a falar aqui em Coríntios, antes de continuar allá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque os selo com selo de Deus, pois os é desposado com um solo esposo, para apresentaram como uma virgem pura a Cristo. C'est mais importante. Ministro da palavra está a preparar a mulher igreja, está a preparar com ensinamento, com a palavra, para apresentar a Cristo, a igreja como uma virgem pura. Porque a igreja tem solo um solo marido, que é Cristo. Igreja como uma mulher não pode misturar o homem ou marido, mas nós outros temos solo um marido que tem selo, e este marido é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Se você toma outro ensinamento, outra palavra, para misturar com a verdade que Cristo, o Deus, um Deus de selo, que não quero lhe misturar com os outros. É por isso Pablo está a predicar em Gálatas, mas se a de nós outros, um ángel do céu os anunciar outro evangelho diferente de que os hemos anunciado, seja anatema.
este evangelho de la verdade, a sana doutrina que nós estamos a apresentar, mesmo ángel, uma pessoa influente, apresenta outro evangelho diferente deste evangelho de Cristo, seja anatema. É por isso, para ser salvo, você tem que viver dentro da verdade, da precisão da escritura. Você não pode sair fora da Bíblia, você não pode sair fora da verdadeira palavra de Deus. Como antes hemos dito, também agora lo repito, se alguno os predica diferente evangelho de que habéis recebido, seja anatema. Pois busco agora o favor dos homens ou o Deus, porque muita pessoa está buscando o favor dos homens, coisa que Deus não falou. Você está seguindo coisa porque você é cego, não está vendo, está escrito a verdadeira palavra, mas você está seguindo o movimento. Por isso, falamos que o verdadeiro batismo é o batismo que está dentro do nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e a coisa que estamos a falar tem precisão dentro da Escritura. E quando uma pessoa vem com outro ensinamento diferente do que o ensinamento de Cristo, este homem seja anatema. O número 1 que nós vamos falar, o número 1 representa a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo como reconciliador, e Jesus Cristo chegou como ele meio para reconciliar dois pueblos e para reconciliar também Deus com o homem. É por isso quando subiu a la cruz, Jesus Cristo devia estar em meio, porque a posição do meio é posição de reunir dois homens que foi perdido dentro do pecado quando Adão pegou, e para homem se encontrar com Deus, Jesus Cristo tomou o lugar do meio para reconciliar os dois. E aí dentro do Apocalipse a Bíblia está falando que João viu dentro de 7 candeleiros de ouro o higo de homem que estava no meio, porque a posição do meio é a posição de facilitar os dois o modelo de reconciliação. Temos só uma pessoa que pode reconciliar Deus com o homem, só Jesus Cristo. É por isso aceitou de abandonar sua trono e descendeu e tomou o corpo como o corpo do homem e morreu para tua salvação. E nós outros sabemos que não há outro nome que foi dado no céu, na terra, no barro da terra, solo o nome de Jesus Cristo. E número 1, solo Jesus Cristo. E sabemos, a Bíblia está falando em Pedro, capítulo 3, capítulo 2 livro de Pedro, capítulo 2, versículo 8, está falando que 1000 anos perante Deus é solo dia. Quer dizer, o número 1 é solo o Senhor Jesus Cristo. É por isso vamos terminar com essa escritura
La Bíblia está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 3, Mateus 6, versículo 3, está lá. Mateus 6, versículo 3. Quando, pois, te limosna do H tocar a trombeta delante de ti, como hace hipócrita en las sinagogas y las calles, para ser alabado por los hombres. De certo digo que aí tem sua recompensa. Mas quando tu dê limosna, não sepa tu esquerda lo que hace tu direita, para que seja tu limosna em secreto, e tu Padre que vem em secreto te recompensará em público. Isso era uma palavra profética que Jesus Cristo estava a ensinar sobre a hipocrisia, porque muitas pessoas fazem coisas para ser glorificado pelos homens, mas nós outros, quando nós estamos a fazer uma obra de caridade ou obra de Deus, estamos esperando a recompensa a Jeová. E Jesus Cristo aqui está lá, quando você está dá com a esquerda, a direita não sabe. A separação dos manos. A esquerda, quando está exercendo, o direito deve estar ausente. Quando você está tratando com um mano, outro mano deve esperar o primeiro mano trabalhar. Quando o primeiro mano termina, a esquerda pode trabalhar. Aí vou falar que os dois manos representam os dois tempos, os dois pueblos que Deus usou para apresentar sua grandeza aqui na terra. Quando Deus estava a tratar com o primeiro pueblo, o pueblo de Israel, nós outros, igreja, estávamos a esperar nosso tempo. E o tempo de Israel se terminou à la morte de Jesus Cristo. Deus cambiou o campo. Deus hoje está com nós outros. Romanos capítulo 11, quando você vai fazer leitura, você vai compreender que Deus abandonou o Israel. Deus está com nós outros. Esta igreja será resgatado e depois Deus enverá dois testemunhos, Apocalipse 11, para ir predicar esta mensagem da graça, mensagem que nós outros acreditamos hoje, será também pregado em Israel. E este tempo Deus está usando o número 1, porque o número 1 representa um pueblo. Deus não pode andar com dois pueblos uma vez, mas Deus trabalhou primeiro com Israel, e quando Jesus Cristo morreu para nós outros na cruz, Deus abandonou Israel, e hoje Deus está andando com a igreja. Número 1 está a representar Cristo como único e verdadeiro, e número 1 também está a falar sobre um pueblo que Deus está usando cada tempo. Deus está andando com um pueblo. Quando termina com esse pueblo, depois Deus toma outro pueblo
para trabalhar com ele, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus que não quer, ele mistura, um Deus ordenado e verdadeiro, Deus como Jesus Cristo. Nós todos estamos atrás de Cristo como a verdadeira palavra e para andar dentro dessa palavra. Porque quando estamos andando dentro da palavra de Deus, estamos esperando a vinda de Jesus Cristo para nossa salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28, a Bíblia está dizendo que Cristo vendrá. Aqui está em Hebreus capítulo 9. Hebreu está aqui. Hebreu capítulo 9, versículo 27. Agora fazer versículo 28. Sino uma horrenda expectação de juízo. Não, aqui versículo 10, desculpa, versículo 9. Ok, versículo 9. E de la manera que está establecido para os homens que morrem uma sola vez e depois de esto é juízo. Este também Cristo foi oferecido uma sola vez, não duas vezes, só uma sola vez, que nós temos salvação para levar os pecados de muitos e aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado. Cristo que vem pela primeira vez sem pecado, santo, e vendrá por la segunda vez sem relação com o pecado para salvar o que lhe espera. Tem um povo que está esperando a Cristo. E Cristo vendrá com a salvação com o povo que está esperando. O povo que está esperando Cristo é a igreja que está dentro da sã doutrina, que está dentro da palavra por Deus lhe bendiga.